papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Qual é o nome da série dessa semana, Wesley? É surpresa. Não é surpresa não. A gente combinou em reunião, todo mundo já sabe, mas você esqueceu. A importância da oração. Nós vamos falar essa semana toda sobre os caminhos, os segredos da oração. Para alguns orar é chato, para outros é uma necessidade. O que realmente é oração? Como se deve orar? Qual o verdadeiro resultado da oração? Tudo isso nós vamos te ensinar hoje aqui, começando a série dessa semana sobre oração inteligente, tá? Como realmente você orar. A série dessa semana eu falei sobre a importância da oração, Wesley, mas é a oração inteligente o nome da série. A importância da oração é o tema de hoje, tá? Então, assim, oração inteligente. Você já teve algum resultado com oração, orou e aconteceu? Sim. Agora você também já orou e não recebeu alguma coisa que você pediu? Também. Gente, como é que a gente mede a oração que teve efeito se às vezes a gente ora e não tem resultado, às vezes a gente ora e tem? Isso aqui é uma dúvida de muita gente, tá? Porque, por exemplo, tem uma história na Bíblia, a história de Ana, mãe de Samuel, que viria a ser mãe do profeta Samuel. Ela orou várias vezes pedindo a Deus um filho e Deus não atendia. Mas teve um tempo em que ela pediu e Deus atendeu. Mas por quê? Porque aconteceram algumas coisas ao mesmo tempo. Primeira coisa, ela estava no lugar certo. Estando no lugar certo, ela encontrou com as pessoas certas. Estava ali o profeta Eli, que na época é quem tinha autoridade espiritual para liberar uma palavra sobre alguém em Israel. Eu tenho pedido um filho constantemente a Deus e o profeta Eli solta uma palavra sobre a vida dela e diz, olha, você vai voltar a próxima vez aqui com um filho. Mas tem aqui um segredo, Wesley, que muita gente não entende. Porque antes ela pedia e não acontecia e agora aconteceu. Ela mudou o jeito dela de orar. Foi a primeira vez que ela orou assim, Senhor, se tu me deres um filho, eu te devolvo ele como fosse profeta. Ou seja, eu coloco ele aqui na escola de profeta, eu deixo ele morar aqui na casa do Senhor e ele fica como profeta. Ou seja, eu só quero ter o prazer de ser mãe, de colocá-lo no mundo, mas eu devolvo. Ou seja, o pedido dela casava com a vontade de Deus. Deus já queria um profeta para Israel. Então olha como foi timing, tempo divino. Gente, quando Deus não atende uma oração, podem ser três coisas. Primeiro, você está pedindo errado. Tiago capítulo 4 diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Você pede para gastar nos seus próprios prazeres, está escrito. Então, primeira coisa, você ora e não recebe porque pede errado. Segunda coisa, você pode estar pedindo no lugar errado, para as pessoas erradas, do jeito errado. Terceira coisa, a maioria das coisas que a gente pede e não recebe é porque não tivemos fé suficiente. Né? Quantas vezes Jesus cura alguém e fala, vai meu filho, a tua fé te salvou, não é, Wesley? Então tem que ter fé suficiente, ou seja, você tem que orar crendo que já aconteceu, tá bom? Então, tendo isso em mente, vamos entrar em algumas coisas sobre a importância, por que nós temos que orar. Jeremias capítulo 33, versículo 3, vou ler na versão NVI, diz assim, clama a mim e eu responderei. E lhe anunciarei coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Uma das funções da oração é Deus te mostrar coisas que ainda vão acontecer. A gente ora muito quando está em problema, né? Mas às vezes você tem que orar só para entender o futuro. Porque orar não é ser religioso, é consultar quem já te viu no futuro. Quem já entendeu como vai ser teus próximos anos. Mas sabe por que as pessoas às vezes não oram, Alice? Orar é tão importante. Se a Bíblia deixa claro que é um segredo da prosperidade não financeira, da prosperidade espiritual, sabe, emocional, você está bem com Deus. Ou seja, se é uma coisa tão claramente óbvia, se Deus espera a sua oração, se Deus quer a sua oração, se a Bíblia nos orienta a orar, por que as pessoas não oram? Primeiro ponto, desânimo. Tem gente que não tem nem força para orar. Segundo ponto, pecado. Quando está em pecado, ela fala, quem sou eu para falar com Deus? E aí ela não ora. Terceiro, ignorância. Ela não sabe como fazer. Uma coisa interessante é que se você está em desânimo, se você
está numa vida de erro e não está conseguindo orar, ou você está na ignorância de não saber como fazer, o que você precisa? De pessoas que orem junto com você, pessoas que te ensinem como fazer. Eu vou continuar lendo os versículos aqui que te incentivam a orar, tá? Lucas 11, de 1 a 4, vai acontecer uma coisa que me toca muito. Jesus estava orando em determinado lugar, diz a palavra. Tendo ele terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Presta atenção. Os 12, os discípulos, eles conviveram com Jesus 3 anos e meio. E eles nunca tinham pedido para Jesus ensinar outra coisa. Senhor, nos ensina a fazer milagre. Senhor, nos ensina a multiplicar pão. Senhor, nos ensina a ter dinheiro. Senhor, nos ensina tal coisa. Nos ensina a ser famoso. A única coisa que eles pediram foi: ensina-nos a orar. Sabe por quê? Eles entenderam que toda a fonte de Jesus estava na oração. Então o que eles queriam? Pegar a fonte que faz as coisas acontecer. Milagre, multiplicação, o que for. Então os discípulos falam: Jesus, se você nos ensina a orar, as outras coisas vão fluir. Então ensina-nos como orar. E Jesus respondeu assim: então quando vocês forem orar, digam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quais são as vantagens da oração? Primeiro, a oração te conecta com o mundo espiritual. É o caminho para você ativar o walk-talk que está dentro de você, que é o teu espírito. É o ponto de comunicação entre Deus e você. A oração é o que desperta o teu espírito, esse ponto de comunicação. Mas, além disso, está provado cientificamente, a Universidade de Duke informou que a oração é essencial na capacidade orgânica do ser humano de enfrentar doenças. Por quê? Quando você está orando, assim como a meditação, ela afeta áreas do teu cérebro que te protege emocionalmente e fisicamente, melhora até teu sistema imunológico, está provado cientificamente. A saúde física aumenta por conta da visão positiva que a oração traz de mundo. Segunda vantagem, que eu acho isso aqui tremendo, é que ela é a porta de entrada da sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, assim, a oração, que é pedir a Deus, é a porta de entrada da sabedoria. E às vezes tudo que você está precisando para resolver os problemas da sua vida é sabedoria. Antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, anote aí, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo aqui, num versículo só, dá 4 modelos diferentes de oração. Súplica, oração, intercessão e ação de graça. Por todos os homens. Ou seja, tem homem que você vai ter que suplicar a Deus. Por exemplo, seu filho está internado na UTI. Irmão, não é oração, é súplica. Segundo, orações. O que é oração, Wesley? Puxa, muito bom. Orar é conversar com Deus. A diferença de quando você fala com um ser humano, você está só conversando. Quando você fala com Deus, você está orando. Terceiro, intercessões. Intercessão é você não falar nada de você, não pedir nada para você. Eu vou dobrar meus joelhos, eu vou falar com Deus por causa de outra pessoa. Estou intercedendo por ela. E quarto, ações de graças. Aprenda a agradecer o tempo todo. A Bíblia diz: em tudo dai graças, o tempo todo. Na sua dificuldade, Senhor, muito obrigado. Essa dificuldade só pode estar vindo para me fortalecer, porque eu ando na Tua presença, eu tenho orado constantemente, então não tenho dúvida que essa dificuldade não veio para me matar. Muito obrigado, Senhor, porque vai ser um aprendizado, ou seja, o tempo todo, até nas coisas ruins, estar agradecendo. São os 4 tipos de oração que o apóstolo Paulo nos ensina. Agora, olha só, Tiago, o que eu tenho que fazer? Ter uma oração só para súplica, depois uma oração só para intercessão? Olha, se você não está em nenhuma necessidade específica hoje, o que eu te aconselho a fazer é, na mesma oração, você envolver os 4. Não tem como, escuta o que eu estou lhe falando, não tem como
sobreviver nesse mundo em que o mundo espiritual e natural se misturam o tempo todo sem oração. Não tem como. Você imagina, o mundo está cada vez pior, cada vez mais dificuldade nesse mundo, cada vez mais maldade nesse mundo. Como você vai suportar os dias difíceis sem o poder da oração? Porque a oração cumpre vários objetivos. Quer ver um objetivo da oração? A oração traz consolo. A gente usa muito, Teixeira e Wesley, a oração para pedir coisas e esquece que a oração, isso aqui é provado cientificamente, quando você está orando, é um autoconsolo, ou seja, os cientistas nunca vão dizer que é Deus te consolando. Diz que a tua mente vai te consolando, né? A gente sabe que é Deus, vai te consolando, vai colocando tuas emoções no lugar. Você sabia que muita gente tem preguiça espiritual? Não. O que é preguiça espiritual? É quando a pessoa sabe que tem que orar, mas não estou com vontade. Não é que ela tem nada contra a oração, não, ela só não consegue, é preguiça espiritual. Tem algo de estranho quando você sabe que tem que orar e não consegue. É diferente do ignorante, que não sabe o poder da oração, então ele não ora porque não sabe. Tem gente que sabe e não ora. Preguiça espiritual, isso tem que sair da tua vida hoje, tá bom? Agora, nós temos que saber que a vontade soberana de Deus é maior do que qualquer promessa que a gente faça. Então, toda promessa que você fizer, todo voto que você fizer, tem que ser diante da vontade de Deus, mediante a vontade de Deus. Tiago, eu estou muito em pecado. Tiago, eu estou mal. Tiago, meu passado é terrível. Tiago, eu sou órfão. Tiago, eu não sou crente. Tiago, eu nunca entrei numa igreja. Todo mundo pode orar? Todo mundo! Não existe nenhum tipo de restrição quanto a orar. Você pode ser a cor que for, o peso que for, a nacionalidade que for, a religião que for, ateu. Você pode fazer qualquer coisa. Para orar é só falar com Deus. Orar é falar com Deus. Nós vamos falar sobre os efeitos da oração contra os males emocionais. Por exemplo, ansiedade. Você sabia que o Brasil, segundo a OMS, é o país mais ansioso do mundo? 18,6 milhões de brasileiros sofrem de crise de ansiedade. Nós vamos falar sobre isso hoje. Como a oração combate isso? A mensagem de hoje é profunda porque existe uma solução bíblica contra as mazelas emocionais, ansiedade, pânico, que é o medo excessivo, depressão. Então presta atenção, porque o caminho vai estar na oração. Vou ler alguns dados que a gente separou aqui, dados científicos. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2019 foi a pesquisa, 18,6 milhões de brasileiros sofrem de crise de ansiedade. O número apresenta cerca de 9,3% da população, ou seja, 9,3% da população do Brasil está sofrendo hoje somente de ansiedade. Eu arrisco dizer, eu não tenho a pesquisa na mão aqui, mas pela minha experiência, pelos contatos, pelos estudos, eu arrisco dizer que nós temos pelo menos 30% de brasileiros doentes emocionalmente hoje. Você acha que todo mundo vai ter acesso, Wesley, a terapia, psicólogo, remedinho, psiquiatra? Você acha que todo mundo vai ter acesso ao conhecimento? Não. Não. Ou por falta de dinheiro, ou por falta de conhecimento, por ignorância, não vão ter acesso. Agora a oração, todo mundo pode ter acesso? Sim. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu não estou dizendo que você, tendo condições, não vá buscar um psicólogo, psiquiatra, remédio, se necessário, né? Tratamento, terapia. Não estou falando isso não. Estou dizendo que a oração é gratuita, é para todo mundo, e eu vou te mostrar aqui que grandes heróis da fé como Davi, que vai ser o nosso personagem de hoje, usava a oração para fugir de tudo. Excesso de medo, usava a oração para fugir da ansiedade, da depressão. E por que as pessoas estão, por exemplo, tão ansiosas e com tantos males emocionais? Falta de fé? Pode ser. Mas olha, primeira coisa, pela falta de fé, ou por qualquer outro motivo, as pessoas estão com excessivas preocupações com o amanhã, com o dia de amanhã, com o futuro. Muito preocupados. Segundo, as pessoas estão com medo de tudo. Segundo, a insegurança. Não sei se vai dar, não sei se eu consigo. E tudo isso, gente, vai enfraquecendo a nossa saúde mental. E a oração é um artifício que foi usado por grandes heróis da fé para resolverem isso. Na época aqui de Davi não tinha Rivotril, não. O meu refúgio não é meu escudo de ouro.
Deus é o meu escudo e fortaleza, porque eu sei que se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não guardar essa cidade, em vão vai vigiar a sentinela. Então Davi tinha certeza que Deus era o refúgio e fortaleza, ou seja, porque eu não vou ficar com medo das pessoas, porque eu não vou ficar com medo do mundo mal do jeito que está, porque eu não vou ficar com medo desses ataques terríveis, porque Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente nas angústias. Quem te socorre de forma rápida e eficaz nos piores dias da tua vida está escrito aqui, ó, Deus. Uma das coisas que a oração faz é tirar o medo de você. É tirar as preocupações de você. É arrebentar com essa ansiedade que está te matando. A oração, que é a maior terapia que existe e ainda é gratuita, ela é especialista em acabar com as mazelas das tuas emoções, com as feridas da tua alma, preocupação, medo. Então eu quero aqui incentivá-los a viver uma vida de oração. Eu quero te ensinar o seguinte, sabe qual é o maior benefício da oração? O maior benefício da oração é que você atrai a presença de Deus para a sua vida. E eu vou te ensinar o que é isso na prática. O que é a presença de Deus na prática? A oração, ela é o maior e mais definitivo caminho para atrair a presença de Deus. Por quê? É a maneira que você tem contato. É a sua forma de comunicar com o mundo espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, quando morre, volta para a terra. A alma, que são nossos sentimentos, nossas emoções, nosso intelecto, nossa consciência, é julgada. E o nosso espírito volta para Deus, independentemente de para onde a alma vai, para o céu, para o inferno, o espírito volta para Deus, porque o espírito é só um ponto de contato, um walkie-talkie espiritual, para o mundo espiritual se comunicar com você enquanto você está em corpo. Então, quando você ora, você ativa essa parte de Deus dentro de você, que é o Espírito. Isso aqui é muito poderoso. Porque você está treinando não só o teu cérebro para combater todas as mazelas emocionais e os problemas do dia a dia do ser humano, mas você também está ativando uma parte de você que às vezes não estava ainda em ação a teu favor, que é o próprio Espírito. Então, muita gente não sabe que a oração é uma das maiores proximidades que nós temos com o mundo espiritual, que nós temos com Deus. Então é muito importante que você entenda que para atrair a presença de Deus na sua vida, você precisa ter uma vida de oração. Seja orando, falando alto, seja orando na mente, né? Mas você precisa realmente ter uma vida de oração. Muita gente pergunta assim, Thiago, em que momentos eu tenho que orar? Nós temos que orar em vários momentos. Por exemplo, quando você acorda, é o melhor momento para fazer a primeira oração. Por quê? Você acorda, eu já acordo falando, bem-vindo, bom dia Espírito Santo, me dá sabedoria para o dia de hoje. Às vezes eu não faço orações longuíssimas de manhã não, mas todo dia de manhã eu peço o quê? A bênção de Deus para o dia, a proteção, a sabedoria. Na prática, o que a presença de Deus vai impactar na sua vida? Primeiro, ela vai trazer a paz que excede todo o entendimento. Deixa eu te falar uma coisa. A maioria das pessoas que tem muito dinheiro, ou seja, passaram a vida toda, Teixeira, juntando dinheiro, trabalhando, multiplicando dinheiro, fazendo fortuna, a maioria dessas pessoas hoje, com muito dinheiro, estão gastando todo o dinheiro para comprar paz. A presença de Deus, ela restabelece a sua paz interior. É impossível você ter paz interior sem presença de Deus. Todo mundo que diz estar em paz com, estou em paz com o mundo e com o universo, mas é fora da presença de Deus, é disfarce. Somente a presença de Deus traz a verdadeira paz interior. A Bíblia diz através das palavras de Jesus, eu dou a minha paz vos dou e eu não dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz do mundo é mentirosa e passageira. Parece paz, mas é só uma suposta tranquilidade. A presença de Deus diminui drasticamente a sua margem de erro. O que isso quer dizer na prática? Que você acerta mais. Quem acerta mais tem muito mais resultado na vida. Terceira coisa que a presença de Deus, lembrando que a presença de Deus é fruto
da sua vida de oração. Por isso que a gente está falando de presença de Deus hoje, porque uma das consequências da oração é você ter uma vida próxima com Deus, você fica muito mais espiritual. A terceira coisa que a vida com Deus te traz é capacidade para fazer coisas que você jamais sonhou em fazer. Você não se achava preparado, você achava que não era capaz, você achava, meu Deus, eu nem sabia que isso poderia ser para mim, era tão longe da tua realidade, mas a presença de Deus te prepara, te capacita, te unge, te separa, te santifica para algo muito grande. Eu desejo paz e prosperidade. Tenha um final de semana muito abençoado. Já coloca o seu celular para despertar para a palavra de domingo, porque todo domingo, 10 horas da manhã, tem palavra inédita aqui nesse canal do YouTube e eu profetizo um fim de semana incrível para você e para sua família. Deus abençoe, paz e prosperidade. Até semana que vem, segunda-feira, 7h57 da manhã.